vem a resposta da que está lá em cima. Então tem todo um trabalho desse. Mas o importante é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Essa banca de direito administrativo deu 10 questões. A coordenadora acadêmica lê a prova, lê essas questões, discute com esta banca. Uma outra banca de direito constitucional vai oferecer 10 questões também. A banca de direito administrativo não vê as questões da banca de direito constitucional. Do mesmo modo que a de direito constitucional não vê as questões da banca. Tá? Acho que as bancas são tratadas isoladamente. Tá? Então a coordenação acadêmica, através do trabalho dela de receber as questões de diversas bancas, tá? Ela monta a prova em função dali. E a prova só é montada no final quando todas as bancas têm sua parte já fechada. Então um professor de uma banca nunca saberá as questões de uma outra matéria. Ele não sabe. E uma coisa importante, né? Ao receber as questões de uma banca, vamos dizer, após dado o fechamento nisso, a coordenadora acadêmica, a coordenação acadêmica mistura as questões, embaralha as questões daquela banca. Agora, há pouco você falou que havia um trabalho de investigação dos candidatos, a posteriori. Isso também acontece com os professores que fazem as questões das provas, ou seja, vocês fazem, além de ter aquele cadastro, vocês também investigam, ou com o auxílio da Polícia Federal ou de alguma outra entidade, esses professores? Olha, com certeza, esse cadastro foi montado, a gente não tem esse cadastro feito da noite para o dia. Né? As pessoas foram se agregando, a gente foi agregando professores em cadastro conforme a gente tinha a segurança e a tranquilidade que são pessoas idôneas, que são sérias, que não tem nada a recorrer sobre a idoneidade dessas pessoas. Uma vez escolhida, fica trancado em algum lugar, algum cofre especial, essa prova, para que saia dali para uma determinada gráfica, que seja também. Como funciona? Bem, nós chegamos ali, eu tinha parado no fato de que a prova era montada depois, só é montada depois. Depois que essa prova é montada, aí sim, é claro que toda a parte intermediária de questão chega para a coordenadora acadêmica. Ela guarda todas as questões daquela coordenação no cofre. Tá? Toda a sala da coordenação e da editoração tem cofres. A gente ainda não tem as provas impressas nesse momento. Certo. Nós temos os originais. Okay. Né? Os originais, onde a editoração é feita em sala que não tem computador ligado à rede, sala com filmagem, tá? Com fundo falso, que não é fundo falso, tá? É todo lacrado mesmo, todo isolado. Entendeu? A editoração é feita em uma sala específica. Depois que nós temos essa editoração, o que está faltando? Está faltando a prova ser impressa. Tá? Essa prova é impressa, tá? E nossa equipe, tá? São pessoas do núcleo, tá? A gente não manda a prova para terceirização. Então a gráfica é própria? Nós temos uma gráfica própria que tem uma capacidade de impressão limitada. Limitada, que eu diria, até concursos de médio porte. Quando o concurso tem uma quantidade muito grande de prova, tá? Nós utilizamos um parceiro nosso que nós blocamos. Tá? Na verdade, nós blocamos a máquina. Nosso pessoal já é capacitado e treinado em determinada máquina. Né? São máquinas que conseguem fazer uma reprodução, às vezes, mais rápida. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala que capacidade limitada, então, me corrija se eu estiver errado, a gráfica do próprio núcleo é que imprime as provas, mas eu devo concluir que, por causa dessa limitação, ela não imprimirá toda a quantidade de provas necessárias? Não, eu posso também imprimir. É questão de nós decidirmos se vamos imprimir a prova em 3, 4 dias ou a prova em 1 hora, ou 5 horas. Tá? Então, nós exatamente em função até mesmo do cronograma, nós utilizamos esse tipo de recurso. Tá? Mas de qualquer forma, mesmo não sendo impressa, porque você tem volumes de provas às vezes estúpidos que você não consegue fazer, né? Aí nós temos todo o esquema que, mesmo não sendo a nossa instalação, nós filmamos, tá? Essa impressão de prova é a nossa equipe, nós isolamos a gráfica, nós montamos todo o material. Então é como se a máquina fosse nossa e nós temos toda a rotina de segurança. Ou seja, gráfica própria ou gráfica de fora, tudo será feito sempre através de funcionários do núcleo. Tudo sendo filmado, a gráfica externa sendo isolada. Então, elas também lacram os envelopes. Aí deixa eu explicar como é que funciona. Aí as provas retornam para o núcleo e são guardadas no cofre. Infelizmente, a gente não tem nenhum processo mecânico que diga o seguinte: pegue 10 provas e bote no envelope. Não tem como. Né?
Então também é uma equipe altamente, são pessoas altamente de confiança, tá? Todo esse processo, se for ver, está girando em torno de confiança, de confiabilidade de pessoas. Ou seja, um funcionário do NCE ele tem que colocar 10 provas dentro de um envelope e depois lacrá-lo. Não existe a possibilidade de ele pegar 11, uma ele coloca no bolso? Não, porque do mesmo modo que eu lhe falei que a prova é editorada em local com circuito, tá? Essa pessoa que está ali, que não é um funcionário com certeza de confiança, mas ele está ali numa sala que a gente chama, a sala que a gente está fazendo no envelopamento, tá? Tem toda uma equipe, aí sim, o gerente do concurso está controlando isso, ele pega ali, as pessoas entram na sala, não saem, não tem celular, entendeu? Está filmado o tempo inteiro, aquele serviço, aquela tarefa do envelopamento. Aí os envelopes são fechados e colocados em malotes, que são lacrados, tá? Que só vão ser abertos no dia da prova, no local da prova. Esses malotes saem dali e vão para o cofre. Existem perdas? Ou seja, vamos supor que tenham 100 mil candidatos, são feitas exatamente 100 mil. Eu estou falando isso por causa de um concorrente meu, que é a Fundação Carlos Chagas. Ela está adotando o seguinte critério: ela tem feito a prova com o nome específico do candidato, ou seja, quando lá o envelope ele chega na sala de aula, na sala de prova, e é aberto, cada candidato tem ali o seu nome impresso naquela prova, e ele só poderá fazer aquela prova. Por que o NCE não adota esse critério também de nomear cada prova individualmente, para justamente que não haja sobras? Mas olha só, o objetivo não é esse. Na realidade, eu acredito que essa organizadora faça isso, porque ela não entrega a prova para o candidato, ela leva a prova, entendeu? E nós deixamos o candidato levar a prova ou quando termina a prova, ou quando faltam 20 minutos, né? E na realidade, se tiver alguma coisa desse tipo, não importa, porque a gente não fica com a prova do candidato. A prova do candidato não é nenhum documento que comprove que detenha as questões do candidato. As questões estão no cartão, tá? O que é importante é que o cartão de resposta identifique o candidato, para que a gente possa depois corrigir. E não a prova. A prova para a gente, nós somos uma organizadora que damos a prova para o candidato. Então, chegaram muitos e-mails também, justamente perguntando que história é essa das bancas, de algumas bancas, não estou dizendo que a NCE, levarem as provas. Ou seja, se o candidato pagou aquela inscrição, ele quer levar a prova para casa, até porque os recursos, muitas vezes em edital, são determinados apenas 48 horas, mas os gabaritos só chegam, se uma prova acontece no domingo, só chega às 5 horas da tarde na internet, naquele site daquela banca. E aí, lá se foi o dia inteiro. Então, na verdade, 48 horas foi para o espaço, são 24 horas. Só que o candidato ainda tem que correr atrás de um professor ou dois para verificar se há alguma possibilidade de anulação e de irregularidade naquela questão, para que ele possa somente no último dia ainda correr atrás de um correio, porque existem ainda algumas bancas que determinam que os recursos só possam ser feitos através de um correio, e algumas vezes por SEDEX, onde ele ainda terá que desembolsar ali R$20 por SEDEX para poder protocolar um recurso. Pelo amor de Deus, é só ótica. Olha só, nós entendemos que a prova realmente é do candidato, tanto é que nós sempre entregamos a prova, deixamos o candidato levar a prova. Mas o que acontece aí, Beto, é que nós temos uma vertente da segurança, né? A vertente da segurança diz o seguinte: quanto mais tarde o candidato sair com a prova, menor a probabilidade de, por exemplo, o Beto é uma pessoa que conhece muito bem direito administrativo, vai fazer uma prova aí para o Ministério Público da Bahia e tem questões de direito administrativo. Aí o Beto foi contratado pelo pessoal para fazer aquelas questões e sair rapidinho. Outro Beto, tá? Com um gabarito feito por ele, porque ele é uma pessoa que entende, tá? Quanto mais cedo essas pessoas saírem, mais tempo eles vão ter para tentar burlar, tá? É questão de segurança. Então, nós não deixamos o candidato sair com 1 hora de prova. Nem o candidato pode sair com 1 hora de prova. Ou seja, para a segurança do próprio candidato. Do próprio candidato, tá? É claro que aquilo que você falou às vezes tem razão. O candidato pode até chegar ao seguinte: saiu com 2 horas e meia. Ele não leva a prova, tá? Porque só tem uma prova lá. E nós deixamos, agora estamos deixando com 20 minutos. Tá? Nós achamos que 20 minutos é um tempo razoável. Tá? Nós estávamos deixando em cima da hora.